Olá, vamos começar hoje a nossa segunda aula da Semana da Ludicidade. Nosso tema hoje será sequência didática. Antes da gente entrar no assunto propriamente explicando e falando de sequência didática, eu queria contar para vocês um pouco da minha experiência com a sequência didática. Eu voltei a trabalhar na educação infantil em 2017, depois de muitos anos no ensino fundamental, somente do Fundamental 1 e 2. E aí, optei pela educação infantil, e no primeiro ano eu peguei uma turminha assim que era um pouco difícil de disciplina, eu não era a única professora da sala, e aí foi um período mais de aprendizagem da adaptação, tanto meu quanto deles, que era o primeiro ano deles na escola. Aí, em 2018, eu já peguei uma turminha que era, assim, muito bebê, porque o limite de idade era, eles poderiam fazer 2 anos até junho, 30 de junho, para ser matriculado no maternal 1, que é o maternal de 2 anos. Então, eu tinha uma turma, assim, muito bebê. Então, foi uma adaptação mais difícil, e para a gente trabalhar com eles, a rodinha, a linguagem oral, trabalhar com historinhas era difícil, porque eles eram muito pequenininhos, a maioria deles não falavam tão bem, né? Tinham 2, 3 que falavam muito bem, outros nem tanto. E aí, no finalzinho do ano, quando eles já estavam mais amadurecidos, eu fiz com eles um projeto da Chapeuzinho Vermelho, porque eles gostavam muito da musiquinha da Xuxa, que vamos brincar no bosque enquanto o seu lobo não vem, então dali veio a minha ideia de fazer um projeto com eles do Chapeuzinho Vermelho. Então, como eles já estavam mais amadurecidos, foi muito bom. Eles aprenderam os conteúdos com muito mais facilidade, e eu vi que aquele ali era um caminho adequado. Em 2019, eu já peguei uma turma amadurecida. Por quê? Para estar matriculado, eles tinham que ter 2 anos até 30 de março. E para ir para o maternal 2 por 3 anos, eles tinham que fazer 3 anos até 30 de março. Então, com isso, crianças de abril, maio, junho, que já estavam quase fazendo 3 anos, ficaram no maternal 2. E crianças mais maduras, crianças que falavam muito bem, com raras exceções, que falavam muito bem, que tinham uma linguagem oral muito boa, muitas crianças desinibidas, que ajudaram muitas outras que eram mais inibidas a se soltar. E aí foi que realmente eu deslanchei com as sequências do mérito, desculpa, as sequências didáticas, com essa turminha. Nessa época também, eu comecei a ver vários Instagrams pedagógicos. O primeiro Instagram pedagógico que eu segui foi o da Thaís. Olha, a Thaís é do Rio, e, nossa, eu fiquei encantada com os projetos, com as sequências didáticas, com as atividades que a Thaís desenvolvia. E aí eu comecei a programar minhas aulas assim, no estilo do que eu via lá no Instagram dela. Toda semana eu pegava uma historinha, uma música que estivesse dentro do assunto que eu queria falar e desenvolvia aquela sequência didática. E aí eu notei que ficava um aprendizado muito mais significativo para eles, porque eles estavam tendo contato com o visual através dos fantoches, dos livrinhos, do DVD. Eu dificilmente conto história com o livro, né? Eu uso mais os outros materiais. E foi daí que eu fui aprimorando, fui desenvolvendo, fui melhorando as sequências didáticas, fui acrescentando, fui usando aqueles temas em outras atividades da nossa rotina, da nossa psicomotricidade, e aí comecei a postar, né, as sequências e os resultados, e todo mundo, assim, eu fiquei conhecida como a Luciana do maternal das sequências didáticas, né? Daí a ideia dessa nossa capacitação, dessa nossa Semana da Ludicidade.
Então, vamos falar um pouquinho da sequência didática e eu vou complementando e explicando para vocês como que é o meu trabalho e como que vocês podem fazer. O que é sequência didática? É um termo de educação para definir um procedimento encadeado de passos ou etapas ligadas entre si, para tornar mais eficiente o processo de aprendizagem. Então, é sequência. Então, no dia a dia, você vai desenvolver um conteúdo que você quer, você vai passar ali conceitos que você quer dentro de uma sequência, dia a dia, semana a semana. Para que serve? Ela vai organizar suas intenções pedagógicas, seus objetivos, o que você quer atingir, as suas práticas pedagógicas, que são as atividades propriamente ditas que você vai elaborar dentro daqueles objetivos. Preparar técnica e academicamente o professor. Por quê? Para montar a sequência didática, a primeira coisa que você vai fazer, essa semana tem dia da árvore. Então, eu vou pegar uma historinha de árvore. E aí, eu vou pesquisar. O que eu vou fazer? Eu vou no Instagram, eu vou pesquisar atividades de árvore, eu vou pesquisar historinhas, eu vou pesquisar psicomotricidade que possa envolver alguma coisa relacionada com a árvore. Na aula de artes, eu vou fazer colagem com folhas de árvore, e assim por diante. Então, ela vai... quando você organiza a sua sequência didática, você se prepara. Você sabe que material que você vai precisar para aquela semana. Você vai precisar pedir uma sucata para a mãe. Se você vai precisar produzir fantoche. Se você vai querer dar uma lembrancinha, você já vai estar com ela programada. Né? Então, a sequência didática tem essas vantagens. Elaborar sequências didáticas permite ao professor a aquisição de novos conhecimentos, amplia seus horizontes, porque você vai pesquisar. Você vai pesquisar sobre o tema, você vai ver trabalhos de outras pessoas, você vai ver atividades novas, você vai estar sempre em busca. Ampliação do seu repertório, né? A gente começa a conhecer músicas novas, historinhas novas, né? Ano passado, eu lembro que a minha colega, eram duas turmas de maternal de 2 anos, uma de manhã e uma de tarde, e a minha colega levou uma psicomotricidade com a musiquinha da Mulher do Sapo, que eu nunca tinha visto, mas que foi lindo. Ela trabalha todas as atividades corporais com a psicomotricidade e as crianças adoraram. Uma gracinha. Previsão de materiais e novas possibilidades de trabalho, aquilo que eu falei. Você já vai ter aquela programação, vou precisar disso, disso e disso. Vou precisar da sucata tal, vou pedir para as mães enviarem essa sucata tal. Segurança em suas intenções pedagógicas. Por quê? Você vai chegar ali preparada, né? Você já vai saber o que observar das crianças, o que pedir a elas, qual a resposta que você quer e observar qual a resposta que você vai ter. Tem atividades que não vão dar certo? Tem. Tem dia que você não vai conseguir cumprir a sequência toda? Vai ter. Né? Mas o importante é você estar programada, até para improvisar. Passos importantes da sequência didática. O primeiro passo é a escolha de uma história ou de uma música. É aquilo que eu falei com vocês, né? Hoje nós temos um rico material, porque nós temos a internet e muitos livrinhos disponibilizados lá. Então, a gente vai selecionar uma ou duas, depende do assunto, depende de quanto tempo você pretende desenvolver a sua sequência didática. Para exemplificar para vocês, aos passos, eu vou falar para vocês de uma sequência didática que eu fiz ano passado, e que, inclusive, eu vou colocar um material muito bacana dela anexado, tá? De presente para vocês, material inédito meu, que foi
quando a gente foi estudar a cor amarela, e eu escolhi o livro do Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque. Então, eu escolhi o livrinho, porque a gente estava estudando o amarelo, e porque a historinha me permitia várias possibilidades. Eu podia falar dos medos, eu podia falar das brincadeiras, né, das brincadeiras de criança, eu podia falar de alimentação, porque ela não comia, eu podia fazer uma aula de culinária com as coisas saudáveis, ou com o bolo de chocolate, que era o bolo preferido da Chapeuzinho, ou falando do que do apego na parte que o lobo virou um bolo, né? Então, e além, né, de explorar o lobo como um animal selvagem, aquela questão toda de vencer os medos, a gente pesquisou os medos das crianças, etc. Então, a primeira parte é você escolher. Escolher, essa semana, tem a semana, começou a primavera, dia da árvore. Vou contar a história da Margarida Fiorina, que eu adoro a história da Margarida Fiorina. E dali, você vai pensando no que você vai explorar a partir da primavera, da flor, da Margarida Friorenta, do cuidado com as plantas, do amor às plantas, do meio ambiente, você vai trabalhar plantio, etc. Vamos para o segundo passo. Selecionar atividades que promovam a exploração dos sentidos. Então, você tem que pensar em todos os sentidos, audição, tato, visão, paladar, e programar atividades que envolvam tudo isso. Inclusive, porque você vai estar observando o desenvolvimento, a aprendizagem, a autonomia das crianças nesses momentos, né? Aulinha de culinária, assistir DVD, dramatizar, ouvir as musiquinhas, dançar e cantar com as musiquinhas, bandinha, né? A gente trabalhar uma musiquinha, eles tocarem com os instrumentos reciclados, né? Então, procurar explorar bastante isso, porque na educação infantil a gente tem que trabalhar bastante o esquema corporal. Terceiro passo, incluir as linguagens. Que linguagens? Todas as linguagens. A linguagem pictórica, que são os desenhos, as imagens, a linguagem musical, através das músicas, do canto, a linguagem sinestésica, que envolve o movimento, a psicomotricidade, a linguagem midiática do computador, da internet, tem muitos que com 2 aninhos manipulam um tablet, né? Então, envolver ali atividades que usem, e a grafia, que ele ter contato com letras e números. A letrinha inicial, vou contar a historinha da Margarida Fiorenta, eu estou no primeiro período, eu posso trabalhar o M de Margarida, né? Lembrando do exemplo que eu estava dando da minha sequência didática da Chapeuzinho Amarelo. Eu vou ali trabalhar com as imagens do livro, com os fantoches, nós vamos dramatizar, as crianças ganharam roupinha, os meninos ganharam roupinha de lobo, as meninas ganharam o capuzinho da Chapeuzinho Amarelo. Na história ela usa o chapéu, mas eu fiz para as meninas capuzinho na época do projeto. Vamos para o quarto passo. Linkar os campos de experiência, interdisciplinaridade. Então, eu tenho os campos lá da BNCC. Eu, o outro e nós, corpo, gesto, movimento, espaços, tempos, todos eles. Então, eu tenho que pensar, vou começar a fazer minha sequência didática. Eu tenho uma sequência para cumprir, eu tenho que ter tantas aulas que envolvem uma coisa, tantas aulas que envolvem aquela coisa, tantas aulas que envolvem... Ou eu posso ter uma atividade que trabalhe 2, 3 campos, juntamente, interdisciplinariamente. Isso vai depender muito da escola que você trabalha, se a escola adota apostila, se a escola adota outro material, se a escola tem esse cronograma. Esse ano nós ficamos bem perdidos, porque antes de tudo ficar pronto, já veio a pandemia. Então, baseado naquilo ali, você vai pegar e vai montar, fazer ali o seu esquema.
Então, essa semana eu vou dar. Eu dou psicomotricidade 3 vezes por semana. Isso é um exemplo. Eu dou aula de artes 2 vezes por semana. Eu trabalho com a parte musical também 2 vezes por semana. Então, eu vou lá e vou começar a anotar música, vou trabalhar essa e essa. Psicomotricidade. Estou estudando a história do Chapeuzinho Vermelho, do Chapeuzinho Amarelo. Então, o que a gente pode fazer? Um circuito para ela chegar até o lobo. Depois eu vou fazer um circuito levando a Chapeuzinho Amarelo até a casa da vizinha. Depois eu vou fazer um circuito onde a Chapeuzinho vai encontrar o lobo e não vai ficar com medo dele, etc. Né? Vou desenvolver uma receita culinária e naquela receita culinária eu vou lembrar daqueles sentidos. Eu vou trabalhar a cor, a textura, eu vou trabalhar todos os ingredientes, o cheiro dos ingredientes, a textura, a quantidade que eu coloquei e tudo, né? Todas as brincadeiras, as atividades, eu posso fazer atividades de arte com carimbinho da mão, eu posso fazer usando formas geométricas, montar chapeuzinho, vocês vão ver essa sugestão no material. Então, eu vou explorar todas as possibilidades dentro daquela historinha e dentro daquelas musiquinhas, e vai ficar significativo para eles. Né? As mães ficam encantadas como que as crianças absorvem os conhecimentos. Ano passado, na época do folclore, eu dei uma garrafinha com aquele pote da calma com um boto rosa dentro, para eles levarem de lembrancinha no dia que nós estudamos a historinha do boto. Estudamos a historinha, ouvimos a música da Xuxa que falava do boto, fizemos um mural muito bonito, que as águas eram o carimbo da mãozinha. E a minha aluna chegou em casa e a mãe dela falou assim, o que é isso? Ela falou assim, um boto rosa. E virou para a mãe dela e falou assim, sabe que ele vive na Amazônia? A mãe dela teve que filmar aquela Amazônia para mandar para mim. E depois, quando a nossa supervisora chegou na sala, ela repetiu, ele vive na Amazônia. Uma gracinha. Então, é muito importante, gente, que a base de toda a sua sequência didática seja a contextualização, a ludicidade e o alinhamento com a BNCC. Né? Você tem que estar sempre ligada nisso. Ontem eu coloquei no material aqueles quadrinhos que ajudam muito você a planejar, porque ali tem assim, o que envolve, né? Corpo, gesto, movimento, o que envolve? Então, a gente pode usar muito daquilo ali. Né? Vamos para o próximo. Os passos para montar a sua sequência didática, eles não necessitam de uma forma definida. Né? O importante é o tema que você vai trabalhar. E que ele precisa conter todas as linguagens, campos de experiências e etapas passo a passo. Pois é essa diversidade de metodologia que vai estimular a criança e que, consequentemente, dará a ela uma organicidade que será imprescindível para ela perceber as lógicas e o que o mundo e os conhecimentos desencadeiam. Né? O que nós estamos ouvindo na história? Que aqui tem a cor amarela. É. Por que a gente está falando hoje da historinha do macaco danado? É porque fala da mamãe dele, aí agora a tia está falando da nossa mamãe. E por aí vai. Você vai ensinar a sua forma geométrica, você vai fazer joguinhos, você vai fazer atividades, você vai fazer as atividades impressas que você tem costume, você vai usar aquilo para pedir para ele saltar dentro, fora, né? Você vai usar em colagens. Então, você fazendo esse planejamento e seguindo uma ordem direitinho, tantas atividades por semana envolvendo cada campo, você vai conseguir um resultado muito melhor. Gente, qual é a criança que não fique hipnotizada na frente de 2, 3 anos, que não fique até hipnotizada na frente da televisão, vendo a galinha pintadinha, vendo o mundo brito?
Por aí você já vê que a criança está imersa no mundo visual. Então, a coisa, quando parte do interesse dela, ela vai ser assimilada com muito mais facilidade, né? Se eu ensino o amarelo com a música do Pintinho Amarelinho, uma coisa que ela sabe, que ela gosta, que ela conhece, né, que faz parte da vivência dela. Então, todos os conceitos, todos os conteúdos vão ser passados, vão ficar passados para ela de forma significativa e, principalmente, muito lúdica, né? Gasta tempo? Gasta. A gente trabalha muito? Trabalha. A gente, por exemplo, hoje eu já tenho bastante material, bastante fantoche, cenário, eu tenho televisãozinha, tudo, né, com sucata, que eu vou fazendo. Mas o primeiro ano, eu tive que fazer tudo. No tempo, você vai tendo, né? Cada historinha, cada sequência didática, eu bolo uma maneira diferente de apresentar. O que eu vou levar? A Joaninha que perdeu as pintinhas, fiz a Joaninha de caixa grande de biscoito, e no depois contei a história, e depois eles devolveram as pintinhas para a Joaninha. O pintinho que nasceu quadrado, eu pego uma caixa quadrada e faço o pintinho. A criança está muito imersa no mundo visual, né? Se você ficar mostrando o livrinho, uma está mais perto, outra mais distante. Se você põe o fantochinho, eles ficam loucos para pegar, para brincar, para observar, para usar na hora de dramatizar. Então, isso é muito importante. Vamos lá. E aí você vai ter em mente seu objetivo, o que você quer alcançar, os conteúdos que você vai trabalhar, né? Geralmente, aqui na nossa realidade, aqui na nossa cidade, nós trabalhamos por bimestre. Então, mais ou menos tem os conteúdos que a gente já vinha de outros anos trabalhando. O que a gente trabalha no primeiro mês? Isso, isso, isso. O que a gente trabalha no segundo? Isso, isso, isso. Mas não abandonando o básico, que é sempre fazer psicomotricidade, que é sempre trabalhar tudo num contexto, num todo, mas seguindo ali uma ordemzinha. Então, os conteúdos que você quer passar. O tempo. As sequências didáticas, porque sequência didática é diferente de projeto. Projeto é uma coisa mais longa, que em outro momento a gente pode falar de projeto. As minhas sequências didáticas, geralmente, elas são em 1 ou 2 semanas. Geralmente em uma, mas quando tem 2? Porque, de repente, é uma semana que tem um feriado, então ela só vai segunda, terça e quarta. Eu não vou começar outra sequência com 3 dias. Então, eu faço mais um tempinho. A da Chapeuzinho Amarelo durou mais, porque era o começo do ano, teve a fase de adaptação das crianças, que no começo não adianta você querer passar conteúdo, não adianta você planejar muito, porque é chororô, chororô, e ele se distrai com os brinquedinhos e com a televisão. Então, o primeiro projeto ele é um pouquinho mais longo. O material necessário. Gente, não é porque a sua escola não tem material a rodo que você não vai fazer uma coisa boa. Tem muita coisa que eu faço usando sucata, usando retalho de papel, usando aquele papel ofício colorido que tem na escola, usando papel parto. Uso demais a sucata. Quando as pessoas postam coisa de reciclagem no Instagram, eu já logo coloco. Amo reciclagem. Eu adoro ver as coisas recicladas. Então, eu uso muito. Eu estou vendo uma professora do Instagram, professora que eu conheço muito, que ela está fazendo todos os recursos nessa pandemia com papelão. Com caixa de papelão, pedaço de papelão que ela vai, ela pinta e ela faz os recursos. Não tem lá um EVA, não tem um glitter, e o recurso está bonito, e é um recurso que vai ser construtivo e útil para as crianças. E aí o desenvolvimento, cada etapa das atividades, lembrando que a gente começa ali da mais fácil, depois você começa aumentando o grau de dificuldade e sempre observando o desenvolvimento deles. Quem faz mais, quem participa mais,
quem fica muito lá no cantinho, só esperando o outro fazer para fazer o dele, tudo isso você vai observar. Você vai observar o desenvolvimento da fala, como que melhora durante o ano. Eu gosto muito de fazer atividades diversificadas. Eu coloco, são na sala, 3 mesinhas. Então, eu deixo uma mesinha com massinha, uma mesinha com os brinquedos de encaixe, ou mesmo brinquedos comuns, e a outra mesinha eu sento para fazer atividade, e depois eu vou trocando. Porque na hora que eu fico fazendo atividade com um grupo menor, eu tenho mais condição de observar, de incentivar, né? E de ver o desenvolvimento deles. Olha, esse ano foi uma adaptação não tão difícil, foi uma adaptação, assim, teve algumas crianças que foi bem difícil, mas foi uma adaptação até rápida. E eu comecei a fazer umas atividades com eles de pintura, de colagem, e entrou a pandemia e as aulas remotas. Eu tenho um aluninho que ele ama fazer as atividades. Ele senta na mesinha dele e fala: eu quero fazer o dever da tia Lu. E o que ele gosta mais de fazer? Pintura e colagem, que foram as atividades que nós mais fizemos no começo, porque eu vi que isso estava despertando a atenção deles, evitando o choro, né? Então, essa atividade diversificada, ela vai facilitar também o quê? A sua avaliação, o processo de aprendizagem, que ele se dá na observação e na sua rodinha de conversa todo dia, perguntando: vamos rever o que nós vimos ontem, o que ele fez na história. Ela tinha medo? De quê? E o lobo? Depois, quando ela viu o lobo, ela ficou com medo? Não. Né? Então, é uma sequência ali do dia a dia que você vai fazer, claro, você vai adaptar de acordo com a sua turma, de acordo com a idade das crianças, de acordo com a sua realidade, de acordo com a programação da sua escola. Porque se você segue um material que já vem pronto, uma apostila desses sistemas de ensino, você tem que, além de pesquisar dentro do conteúdo, ver se o conteúdo vai se encaixar lá no material. Né? Agora, quando a sua escola, igual a minha escola pública, que não segue material e a supervisão não te cobra, tem que ser isso, tem que ser isso, tem que ser aquilo, te deixa livre para você criar suas atividades, desenvolver, aí é uma maravilha. Né? Eu tenho, graças a Deus, tenho essa liberdade. Na escola, eu pensei em fazer uma coisa, o diretor apoia, a supervisão apoia, e aí a gente desenvolve, e é o aniversário da Chapeuzinho Vermelho, da Chapeuzinho Amarelo, e no outro dia nós vamos visitar a horta, e aí depois nós vamos plantar um pezinho de limão na horta, igual nós fizemos ano passado. Nós vamos no sacolão comprar o limão para fazer limonada. Tudo isso, assim, eu bolo, eu peço autorização dos pais, eu comunico, e a escola assina embaixo. Então, assim, fica muito bom de trabalhar. Vamos para o próximo. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia da nossa palavra. O professor, assim, não morre jamais. Então, gente, fica aqui essa mensagem. Procura trabalhar da forma mais lúdica e significativa para eles possível. A criança vai aprender a ler e escrever, mas antes disso, ela tem que brincar, ela tem que deitar, ela tem que rolar, ela tem que trabalhar, ela tem que amassar, ela tem que desamassar, porque aí na hora que chegar o momento adequado, com tudo que você trabalhou e desenvolveu e ela ouviu, ela vai ler, vai ser um processo natural de leitura e de escrita, ela vai estar preparada, com a coordenação motora dela desenvolvida, trabalhada adequadamente para facilitar todo esse processo. Então, o recado para a educação infantil: não abandone o lúdico, mas não esqueça de contextualizar, que isso foi uma coisa que me incomodava muito. Um dia o menino está fazendo
uma atividade da pipa, amanhã um picolé, depois de manhã um papagaio, depois é um barquinho, depois eu não sei o quê, só porque tem a cor que a gente está estudando. Não. Vamos contextualizar. É o alimento da galinha ruiva, é a feijoada da história da baratinha. Vamos colorir, que cor que é, né? Vamos contextualizar. Vamos deixar a criança ser criança no tempo dela e forçar e deixar para aprender a ler, escrever e ficar registrando em papel lá para frente. Eu dou atividade de papel, eu dou registro, mas isso não é o essencial. E como eu não uso apostila, a minha escola não adota material, eu não fico presa no papel. O papel é um detalhe. O principal é ela desenvolver o que precisa desenvolver, que é a lateralidade dela, a autonomia, a socialização, a coordenação motora, o conhecimento de mundo, né, que ela vai tendo ali dentro da escola. Então, gente, olha, a nossa aula de hoje, né, com as sequências didáticas, fica por aqui. Eu gostaria que nos comentários vocês fizessem alguma dúvida, alguma coisa que vocês quiserem saber a mais. Conversei com a Carla e, a partir de sexta-feira, nós vamos colocar os outros links para quem tiver perdido, né? Vocês vão ficar quarta e quinta-feira com a parte da Carla, né? Que vocês vão poder aí agregar tecnologia, recursos tecnológicos, a sequência didática de vocês. A Carla é uma pessoa que trabalha divinamente com esse campo, e por isso que eu a escolhi para ser minha parceira nessa empreitada. E na sexta-feira nós teremos uma surpresa para vocês, ok? Então, esse link vai ficar no grupo, e juntamente também com alguns presentes, alguns materiais produzidos especialmente para vocês, para ajudar a prática de vocês, as sequências didáticas de vocês, tá? Conto com a participação de todos até o último dia, porque nós ainda temos muita coisa legal pela frente. Um grande abraço e fiquem aí com a Carla. Não deixem de deixar seu comentário, ok, gente? Para a gente ver se teve dúvidas, se você quer deixar seu contato para tirar dúvidas, tá? A gente vai estar à disposição. Grande beijo e até sexta-feira.